Olá, amigos da Rede Opinião TV, está começando mais um programa Saúde na TV, um programa feito para o seu bem-estar e qualidade de vida. Você sabe que o nosso programa, todas as quartas-feiras, ao vivo, você pode participar através do telefone 3543-6413 e tirar sua dúvida, fazer a sua pergunta para o nosso entrevistado. Hoje o nosso assunto é na área da cardiologia. Está conosco hoje o Dr. Fabrício Butti, ele é o mais novo cardiologista da cidade de Araras. Então nós quisemos convidá-lo para que você que está em casa possa estar conhecendo o Dr. Fabrício. Eu sei que muita gente já conhece, que ele já está um tempinho aqui com a gente. Mas falar um pouco dele, falar, enfim, da atuação dele aqui já em Araras conosco. Fabrício, muito obrigado pela sua presença aqui. Seja muito bem-vindo, estou falando assim a nível de Araras, né, pela televisão. E eu queria te dar as boas-vindas, então. Eu que agradeço, Eliseu. Boa noite telespectadores da Rede Opinião. E agradecer o espaço que você está dando para nós, médicos novos, estamos chegando na cidade de Araras. Esse ano veio uma leva razoável para cá. E esse é um espaço para a gente poder divulgar, para a população conhecer o nosso trabalho dentro da cidade de Araras, né? Fabrício, você é Butti, né? Você está falando, me explicar que é BB. Você é de onde? Me fala um pouquinho de você, um pouquinho. Eu sou de São Paulo, sou nascido em São Paulo, meus pais, minha família está toda em São Paulo. Fiz a faculdade em Marília, na Faculdade Estadual de Marília, onde fiquei 6 anos, depois mais 2 anos de clínica médica, para depois ir para Botucatu, onde eu fiz minha especialização em cardiologia. Então foram 2 anos de cardiologia clínica e mais 1 ano para fazer ecocardiograma, né? Então, gente, você que está vendo em casa, como é que o investimento, né, da carreira médica hoje, né, quer dizer, além dos 6 anos, são mais 5 anos praticamente de formação, né? Então, realmente isso aí, a gente muitas vezes, não eu sou médico não, mas a gente sabe que é uma luta, é um trabalho muito árduo até chegar quando a gente chega já a clinicar e poder estar de alguma forma já atuando como profissional. Mas, Fabrício, então, eu queria que você falasse um pouquinho assim, você que está chegando em Araras, né, quer dizer, você me contava agora há pouco, você esteve, inclusive, se apresentando aos colegas mais antigos e tudo, né? Sim. E eu queria que você me falasse um pouco assim, a visão que você teve da cardiologia, né? E, inclusive, hoje, dentro do que você também se especializou, a sua proposta de trabalho, enfim. Sim. Bom, quando eu vim para a cidade de Araras, eu vim junto com a minha esposa, que é a Rafaela, que esteve aqui no programa, né, médica geriatra, e quando nós chegamos na cidade, eu fui primeiro me apresentar aos colegas cardiologistas da cidade e tive uma recepção muito boa, né? Quando você sai de uma faculdade de escola e vem para uma cidade do interior, realmente, inicialmente você fica um pouco ansioso, qual vai ser a receptividade. Desde o começo sempre fui muito bem recebido pelos colegas médicos, pela equipe da enfermagem, tudo, e aos pouquinhos eu comecei a galgar meu espaço dentro da cidade. Então eu comecei, ainda sou plantonista do pronto-socorro da Unimed, tem alguns períodos na semana que eu atendo no pronto-socorro. Sou plantonista da UTI, da Santa Casa, tanto da parte da UTI coronariana como da UTI geral, né? E dentro da minha especialização, que é o ecocardiograma, dentro da cidade de Araras, eu comecei a fazer o ecocardiograma nas UTIs neonatais, né? Tanto da Unimed quanto da Santa Casa, que é a especialização dentro da cardiopatia congênita. São aquelas crianças que nascem prematuras e que às vezes tem que ser investigada. E Araras estava com uma defasagem nessa área, né? Tinha que vir uma colega de fora, a cada 2 vezes por mês, para fazer esses exames. Então eu comecei nessa área e aos pouquinhos estou abrindo o leque para fazer o ecocardiograma também de pessoas adultas, né? Que minha formação abarcou tudo isso. Ok, né? Então realmente você veio inclusive somar, né? Quer dizer, você está falando mesmo, dentro dessa área da ecocardiografia de criança, né? Nós não tínhamos assim uma pessoa que estivesse residindo, morando aqui. Então isso é muito legal. E aproveitando então, falando disso, assim, que patologias, e você já nesse pouco tempo não, mas você já está né, quanto tempo você já está aqui? Nós chegamos em março. Em março, né? Quer dizer, então já tem mais de 6 meses. Mais de 6 meses. Então, nesse tempo aí, o que você tem visto mais? Quais estão sendo as patologias que você está identificando mais aqui na área de infantil, né? Dentro da cardiologia infantil, a gente tem que manter uma relação muito boa dentro da UTI neonatal, né? Com os pediatras e os médicos da UTI intensivista neonatal. Com qual objetivo? Fazer o diagnóstico precoce das doenças congênitas, né? Geralmente elas surgem com crianças prematuras, crianças que nascem antes do prazo, antes do termo, e essas crianças, às vezes, a manifestação é por um sopro. E dentro disso a gente tem algumas patologias comuns, esperadas para isso, que são alterações, por exemplo, das câmaras cardíacas, comunicações entre câmaras cardíacas, que é o mais comum, algumas cardiopatias genéticas, crianças que nascem já com algumas outras malformações, ou cranianas, ou musculares, e que a gente investiga a parte cardiológica dela, né?
mas você precisa ter uma interação muito boa com a UTI, para ver o que você vai pesquisar e o segmento dessa criança dentro disso, né? E eu fiquei muito feliz, assim, dentro da cidade nossa aqui de Araras, eu já digo nossa, que já estou me habituando, né? A parte de cardiologia está evoluindo bem, né? Nós temos um serviço de hemodinâmica dentro da cidade, então as pessoas que precisam fazer cateterismo podem fazer por aqui mesmo. Temos o teste ergométrico, popularmente conhecido como esteiras, que também é feito na cidade. Temos o serviço de ecocardiograma também aqui. E recentemente vai ser inaugurado, em questão de 15 a 20 dias, a cintilografia miocárdica, que é também um exame para investigação de uma série de patologias cardíacas, né? Que em breve a gente vai estar iniciando esse serviço em Araras. Antigamente as pessoas tinham que ir para Limeira ou mesmo para Piracicaba para fazer esse exame. Na Plane, né? Se não me engano? Isso, na Plane. Na Plane já vai começar esse serviço. A propósito, você está falando em cintilografia miocárdica, ela hoje é um exame que ela substitui, ela complementa o cateterismo. Eu sei que ela é menos invasiva, né? Sim, até sim. por ser. Então, há situações, há casos, por exemplo, de pessoas que têm dor no peito, angina, né? Ou suspeita mesmo que infartou, uma coisa assim. A cintilografia, ela tem essa indicação. Sim. Fala um pouquinho do exame para a gente, né? A cintilografia, para ficar numa linguagem fácil de ser entendida, ela é um exame que é um mapeamento do coração. Qual a indicação? Quando que o cardiologista vai lançar a mão da cintilografia? Quando o paciente procura ele com sintomas sugestíveis de angina. Então, o que é o sintoma sugestivo de angina? Para a população entender. É aquela dor no peito que surge, ou principalmente durante atividades do cotidiano, ou uma atividade mais pesada que o paciente efetue, e vem uma dor em queimação no peito. Por vezes irradiada para o braço, por vezes para a mandíbula, ou por vezes só localizado no peito. A gente tem que dar mais atenção para os pacientes de meia idade, os pacientes tabagistas, os pacientes diabéticos, hipertensos, que eles entram na categoria de alto risco cardiovascular. A partir dessas queixas, o cardiologista vai lançar mão de alguns exames complementares, né, para confirmar a hipótese dele de angina. Dentre eles, nós temos o teste ergométrico, que é a esteira, e a cintilografia, que são os mais populares, mais conhecidos. Então, dentro da cintilografia, ele é um exame feito em 2 fases, com uma fase de estresse, ou seja, o paciente é submetido a um estresse, seja ele físico, ele anda na esteira para aumentar a frequência do coração, ou se é um paciente idoso com alguma limitação para poder caminhar na esteira, é feita uma injeção de um medicamento que acelera o coração. E a partir daí é feito o mapeamento do coração. Com qual objetivo? Determinar se existe a possibilidade ou não de artérias entupidas. Então a cintilografia vai dar para o médico essa condição. Ele fala, há ou não a possibilidade de artérias entupidas. A partir daí, o médico pode complementar a investigação com o cateterismo, né? Então, na verdade, dentro da medicina, de um modo geral, e na cardiologia também, os exames complementares, eles surgem para terminar a investigação, eles se complementam, então eles não são excludentes. Então se o doutor pediu a cintilografia, ele não vai precisar pedir o cateterismo? Nem sempre, às vezes os dois são necessários ou às vezes um só. Por isso que é muito importante a conversa com o médico. Às vezes o paciente, ele vai no consultório querendo fazer um check-up. Então ele senta na sua frente e fala, doutor, o senhor pode pedir tudo que é exame que vier na sua cabeça, que o meu convênio cobre, e não é por aí. Eu acho que assim, o mais importante para sempre ficar isso é a conversa com o médico. É você contar os seus sintomas, o exame físico é fundamental, e dentro disso o médico vai formular a hipótese diagnóstica. Então nem sempre muitos exames que o médico solicita no consultório é sinônimo de uma boa medicina. Nem sempre é assim. E também dependendo da queixa clínica, né? Exatamente. Porque nem sempre, vamos dizer assim, vai ser a cintilografia, pode ser às vezes também que você, o Holter, né? Que é aquele que faz a medida, o ultrassom do coração, né? A ecocardiografia, como você faz em criança, também tem no adulto, né? Mas hoje as questões e as doenças cardiovasculares, né? Eu acho que nós estamos vivendo mais, a questão da idade, o estresse nós somos submetidos, né? No dia a dia. Tem crescido muito as doenças cardiovasculares. E as pessoas, e algumas eu digo a muitos pacientes, olha, é silencioso, tem que ir no cardiologista, né? Porque alguma coisa com pressão alta, às vezes de repente o cara está bem e não tem nenhum sintoma. Hoje é importante essa consulta cardiológica, Fabrício. A partir de que idade, vamos dizer assim, hoje tem que ser anual ou semestral, não sei, que vocês, a Sociedade Brasileira de Cardiologia, que vocês têm preconizado? Então, a gente orienta que assim, a mulher deve começar a investigação da prática cardiovascular geralmente a partir da menopausa ou da síndrome do climatério, ou seja, aqueles sintomas que precedem a menopausa, como os fogachos. E o porquê disso? Porque a gente sabe que a partir do momento que a mulher entra na menopausa, ela tem uma grande flutuação hormonal. E a partir dessa flutuação hormonal, o risco cardiovascular pode começar a surgir. Então, geralmente a mulher por volta do início da menopausa.
O homem a partir dos 50 anos, desde que não exista histórico familiar. É importante falar o que é o histórico familiar. Porque às vezes o paciente no consultório, doutor, eu estou muito preocupado que meu avô teve um infarto e eu estou preocupado, será que eu vou ter também? Só que às vezes o avô dela teve 80 anos, 85 anos. Então o infarto dele geralmente foi pelas doenças degenerativas, né, e não de cunho genético. Então o que a gente chama de cunho genético? Eventos cardiovasculares, infartos, arritmias, morte súbita em pacientes jovens, em homens com menos de 50 anos, em mulheres com com homens com menos de 55 anos, mulheres com menos de 60 anos que têm um quadro cardiológico. Esses pacientes devem procurar o cardiologista antes. Mas, de um modo geral, assim, homens com 50 anos e mulheres a partir da menopausa ou começo dela. E principalmente os pacientes que já têm um histórico de hipertensão e diabetes e tabagismo, que essas três combinações para a parte cardiológica são terríveis. Então, o paciente diabético, inclusive, ele é um paciente que dentro da cardiologia ele é atendido com mais cuidado, porque ele tem maior risco. Então, os controles de pressão no paciente diabético, os controles do colesterol, do triglicérides, têm que ser mais agressivos. E foi o que você falou, nem o paciente diabético, citando ele como exemplo, nem sempre tem a dor típica do infarto. Ele tem um processo silencioso. Por isso que é importante que esses pacientes com hipertensão, com diabetes, pelo menos anualmente passem no cardiologista para fazer, sim, uma triagem cardiovascular, como ele tem que fazer uma triagem da parte renal e da parte oftalmológica, que são os três órgãos mais atingidos pelo diabetes, né? E nós, infelizmente, vivemos uma epidemia de estresse, de obesidade, que os médicos, nós estamos nos deparando. Hoje você tem crianças que vão procurar ajuda no consultório com 11, 12 anos obesas, já com sinais de aumento da glicemia de jejum, com aumento da insulina, ou seja, tudo isso é em virtude da forma como a sociedade está lidando com a saúde, cada vez fazendo menos atividade física, cada vez comendo alimentos menos nutritivos e mais calóricos. Então, eu acredito que para os próximos 10, 15, 20 anos o desafio vai ser esse, né? Uma epidemia que já existia há cerca de 10 anos nos Estados Unidos, que é a obesidade da população e a obesidade infantil, está migrando agora para o Brasil. Com a melhora da qualidade de vida da população, a gente tem automaticamente o desvio para esses alimentos mais gordurosos e falso acesso. Então o recado sempre fica esse. Quando você for no cardiologista, você vai cansar de ouvir ele falar atividade física regular, perda de peso, uma dieta com menos gordura, mais saudável em frutas, em legumes, é a base. Então não existe pílula mágica, Eliseu, na cardiologia. Sim. O paciente não existe aquele, doutor, eu quero perder 10, 12 quilos, mas quero continuar comendo o que eu quero, não quero fazer atividade física. Não existe isso dentro da cardiologia, né? E Fabrício, aproveitando o gancho até do que você citou aí, sim, de obesidade, sedentarismo, você falava em torno de 50 anos o homem, a mulher, o climatério, etc. Mas e esses pacientes, Fabrício, que já, como a gente sabe que hoje a obesidade tem sido realmente, o Brasil está aí galgando já, né, os países já mais desenvolvidos, os pacientes obesos, diabéticos, vou colocar aí 30 anos, 35 anos, já é bom já começar, quer dizer, essa avaliação antes mesmo, ou você colocou essa faixa etária, assim, sendo aquele paciente rígido, aquele paciente isso, que, né? Então, sim, eu queria que você falasse um pouquinho. Sim, o paciente que é diabético, inclusive, ele tem que ser reavaliado mais próximo, ele não precisa esperar os 50 anos, né? Realmente, então, o paciente diabético, a partir do momento que você tem uma evolução, que o paciente seja diabético por 5, 10 anos, ele precisa já obrigatoriamente ter uma avaliação cardiológica, uma avaliação renal e oftalmológica. Então, mesmo que ele tenha um controle adequado da glicemia, mesmo que ele é um paciente aderente ao tratamento, faz tudo certinho, ele precisa, porque a gente sabe que o diabetes é uma doença que afeta os órgãos a longo prazo. Não é uma coisa de um dia para o outro, né? Então, o paciente que é diabético, quanto antes ele precisa de uma avaliação. A partir do momento que essa avaliação afastou um problema cardiovascular ou renal, ele pode ser acompanhado a cada 6 meses ou 1 ano. Porém, a partir do momento que ele já tem um problema cardiovascular estabelecido, isso tem que ser trazido mais próximo, com reavaliações mais frequentes, né? E hoje a gente tem pacientes que infartam jovem, infartam com 35, 37 anos, e esses pacientes que infartam cedo, geralmente têm um histórico ou de diabetes de longa data, já é um diabético de muito tempo, ou cigarro. Isso a gente consegue pegar no pronto-socorro com uma certa, infelizmente, com uma certa frequência. Eles aparecem no pronto-socorro com infarto. E qual que é o perigo? Se esse infarto não for reconhecido e tratado a tempo, a evolução é ruim. Então, às vezes, o paciente ele evolui com insuficiência cardíaca, ou seja, parte do coração dele perde a força de contração.
Então é o paciente que vai ter falta de ar no dia a dia, é o paciente que vai ter edema nos membros inferiores, e de um modo geral a qualidade de vida dele cai, Eliseu. É um paciente que, se não for reconhecido e tratado a tempo, ele vai ter uma qualidade de vida ruim nos próximos anos. Então, em termos de angina, de infarto, o tempo do atendimento é crucial. Então, o paciente que tem esses sintomas, ele precisa procurar ajuda de imediato. Hoje a gente tem o recurso na cidade do resgate, do SAMU. Então, é comum, às vezes, você ver o paciente estar infartando, com os sintomas clássicos, ele sua frio, ele tem dor no peito, ele tem ânsia de vômito e ele fica em casa. Toma um analgésico, pode ser gases, e depois de 12 horas o infarto já evoluiu. E aí a gente vai tratar as consequências do infarto. Então, no início do sintoma, deve ser procurado o pronto-socorro de imediato. Em termos estatísticos, o quanto mais precoce, tendo algum sintoma, ele procurar o médico, as chances de reverter, de estacionar um processo de um infarto que está em andamento é grande. Muito, muito grande. Hoje a gente tem na medicina que a prevenção das doenças é o grande mister, né? É a coisa que você prevenir. De que forma? No início do sintoma, seja ele agudo ou crônico, por exemplo, de uma hora para outra o paciente pode ter uma dor no peito, sem sinais de alerta. Ele desperta com uma dor no peito, com mal-estar, lembrando que os infartos, a grande maioria deles, ocorrem no período da manhã, ao despertar entre 5h30 e 6 da manhã, que o paciente desperta com dor, e às vezes ele fica demorando para ir para o pronto-socorro. Então, apareceu a dor, pronto-socorro. Diferente de um outro tipo de paciente, que tem episódios de dor. Doutor, eu faço uma atividade mais pesada, eu subo uma ladeira, eu sinto queimar o peito, eu paro, melhora. Então, às vezes, já tem um sintoma de angina. E, claro, quanto mais cedo e precoce ele procurar o cardiologista, que a gente conseguir identificar essa doença e ser tratado, maior a chance de ter uma qualidade de vida boa, que é o que a gente guia hoje. A gente quer que a população envelheça bem, envelheça sem limitações, sem incapacidades. Infelizmente, a gente vê o contrário. O paciente às vezes chega na terceira idade ou próximo dela, já com alguma sequela. Fabrício, você falava aí, eu achei interessante essa questão de ser mais pela manhã. A gente tem aquela ideia que às vezes o infarto ele pode se culminar no final de um dia em que você uma estafa grande. Estresse, né? Mas de manhã, qual a explicação assim? Que você dormiu, você dormiu, tá tranquilo, a pressão talvez mais baixa e tudo. Como é que explica isso? Ao despertar, você tem uma maior produção do hormônio cortisóide. Começa o corticoide a circular pela manhã. E com isso, acredita-se que você tem uma maior reatividade das artérias coronárias. Então, o paciente já deve ter uma placa de gordura dentro da artéria coronária, e isso durante os períodos da manhã, ao alvorecer, por mecanismos ainda não totalmente esclarecidos, você tem essa dor anginosa, essa dor que recorre, né? Então, claro que o fator de estresse, o tabagismo, são fatores agressores, são fatores que ocorrem a longo prazo, né? Então, o paciente tabagista, depois de 5, 10 anos, vai ter as complicações, né? E ao despertar, geralmente a explicação é essa, pelo ciclo circadiano, ciclo nosso biológico, onde você teria uma maior produção ao despertar do corticoide e ele estaria atuando junto com as coronárias já doentes, né? O paciente já tem que ter uma doença nela. Então, gente, fica aí o alerta realmente dessa questão que pela manhã, e mesmo como o doutor Fabrício falava, uma dor às vezes, aquela coisa que você para e às vezes melhora, mas isso já pode ser o prenúncio, né? Sem dúvida. De um problema coronariano. E eu até falando um pouquinho, porque nós, na urologia, nos congressos brasileiros, via de regra, tem ido os cardiologistas falar da casa disfunção erétil, e hoje nós, urologistas, temos pacientes que têm um quadro, um histórico na faixa de 50 anos de disfunção erétil, temos encaminhado para o cardiologista, porque parece que a fisiopatologia da disfunção erétil, ela tem muito a ver com a fisiopatologia da obstrução coronariana. Eu queria que se você tem alguma coisa dessa informação também, confirmando isso que eu estou... É verdade. Tem alguns artigos novos que estão saindo, isso é realmente coisa bem recente, né? Alguns artigos que correlacionam a disfunção erétil como um fator de risco cardiovascular. Exatamente, porque às vezes o paciente acha que quando entope uma artéria do coração, está localizada só ali. E não é verdade. A doença arteriosclerose, que é o depósito de gordura nas paredes dos vasos sanguíneos, ela é uma doença difusa. Você pode ter entupimento nas artérias carótidas, são aquelas artérias que levam o sangue para o cérebro, localizadas no pescoço, e com isso aumentar o risco de um AVC. Você tem um entupimento nas artérias coronarianas, que pode levar ao infarto. Você pode ter um entupimento nas artérias que levam o sangue para o rim, e também para as artérias que irrigam o pênis. Então é uma doença difusa, ela não é localizada. Então, realmente é uma coisa muito recente isso, a disfunção erétil associada à doença cardiovascular, né? Então, o paciente que tenha isso também
já ele pode ser encaminhado para o cardiologista, pelo menos com uma triagem, né? Via de regra, eu até, sem assustar o meu paciente, mas eu falo, isso é um fator que pode ser preditivo e que então tem indicação de estar procurando o cardiologista. Perfeito. De Porto Ferreira, Regina, nós estamos ao nosso alcance da Rede Opinião aí. Doutor Fabrício, é verdade que alimentos com gorduras animais e vegetais faz bem ao coração? Aí ela dá o exemplo, azeite e ovos. Eu acho que talvez essa polêmica se o ovo é ou não é, e o azeite. Então ela está perguntando basicamente sobre isso. O azeite e o ovos se faz ou não faz bem ao coração? Sem dúvida. O azeite ele é reconhecidamente, em baixas doses, o uso corriqueiro dele, ele tem um fator protetor cardiovascular, né? O que a gente sabe das gorduras é o excesso dela. Então, principalmente a gordura trans, a gordura hidrogenada, aquela gordura que você usa nas garrafas de óleo para fritura, tudo isso com o tempo elas são deletérias. Porque uma forma fácil de mensurar isso, Regina, é as donas de casas avaliar quantos litros de óleo ela gasta por mês. A ideia, Eliseu, é em torno de meio litro por pessoa. Então, às vezes você tem uma casa com 3, a esposa, o marido e o filho, e se gasta 4, 5 latas de óleo por mês. É um valor absurdamente alto de óleo, né? E lembrar que assim, o óleo não é só a fritura, a gordura, ele é importante para o organismo, para a produção de hormônios, o excesso dele sempre é prejudicial. No caso do azeite, ele é protetor em pequenas doses, como o vinho é protetor em pequenas doses. Qual que é o grande problema? Os excessos, né? O que arrebenta com o ser humano são os excessos, em tudo na vida. Alimentar, o vinho é bom, então vou tomar uma garrafa de vinho. Não é isso que a Sociedade de Cardiologia preconiza, são doses baixas. Como o azeite, se trocar ele pelo óleo, é protetor para o coração, mas o excesso dele também pode ser prejudicial. Quanto ao ovo, é uma grande polêmica, né? O ovo, se ele usar o veículo do óleo para ser frito, realmente ele vai ser, em grandes doses, prejudicial. Se ele for cozido, menos ainda. Mas, de um modo geral, o que a gente tem que evitar são os excessos, né? Nosso tempo está passando rápido demais, já estamos quase chegando ao fim do nosso programa. Rápido mesmo. E, Fabrício, eu queria já nesse finalzinho, assim, então, as dicas que eu quero que você desse com relação à questão das doenças cardiovasculares hoje, né, da importância, né? Você já citou, mas talvez você detalhar um pouquinho mais aí a questão da dieta, do controle de peso, da atividade física, né? Sem dúvida. As doenças cardiovasculares, juntamente com o câncer, vai ser as doenças que mais vão limitar e atingir a população na próxima década. De um modo geral, para a doença cardiovascular, a gente tem que ter o controle. A alimentação saudável, com maior acesso a legumes, a frutas. Fundamental que todo médico bate na tecla é a atividade física regular, você tem que tornar isso um hábito de vida no seu cotidiano, você tem que ter um espaço reservado para o lazer, seja na forma de caminhada, bicicleta, o que te dê prazer em atividade física, né? O controle do peso, a gente sabe que a circunferência abdominal, o acúmulo de gordura na região abdominal é um fator de risco cardiovascular altíssimo, né? O estresse é sim considerado um fator, aquela pessoa que vive sob forte tensão, que dorme mal, que já acorda irritada, cansada, e isso a longo prazo vai minando o coração. E a forma de manifestação disso é a angina, é a dor no peito. Tem outras manifestações, como falta de ar, que pode ser uma insuficiência cardíaca, o aumento do coração por outras doenças comum na zona rural, como doença de Chagas. Então você que cresceu, ou durante a adolescência viveu na zona rural, que teve contato com mosquito barbeiro, aquele chupança, deve procurar um serviço de saúde para fazer o teste de Chagas. Então não tem grande segredo dentro da cardiologia. Nós temos, às vezes falam, nossa, mas o básico é isso, é você ter um hábito de vida saudável e criar esse hábito de vida. Tinha um professor meu na faculdade, ele dizia que o mais difícil é o ser humano mudar o hábito dele. Ele está tão enraizado com aquilo, ele está tão acostumado a ter aquela vida dele, que quando o médico propõe uma mudança, ele se sente acuado. E não, pelo contrário, você tem que quebrar esses vícios do dia a dia, né? E, por exemplo, hoje é uma geração, teve um estudo recente, saiu, o tabagismo está caindo no Brasil. Isso é uma boa notícia. Está caindo, principalmente entre os jovens, a população está deixando de fumar. Claro que ainda existe uma parcela alta, mas a notícia é boa. Isso vem caindo aos poucos, gradualmente, e com isso deve cair as consequências do cigarro, né? Ótimo, então fica aí as dicas do Dr. Fabrício, né? E Fabrício, você está com o seu consultório ali, junto com o consultório do Dr. Brambila, né? Ali, o coronel Isso. o André Wilson, junto, Isso, 276? 276, junto com a doutora Rafaela e outra equipe de médicos que atende lá. Já estou atendendo pelo convênio São Luís e pela Unimed.
à disposição. Quem precisar, é só passar lá e agendar uma consulta. E é bom você estar, inclusive, informando isso, porque a gente sabe que a agenda dos cardiologistas da cidade já tem, em função do não número grande, está lotada. E o doutor Fabrício já está chegando, quer dizer, você quer uma consulta mais rápida, já quer conhecer o doutor Fabrício, né? Então, é ali junto do consultório Brambila, Coronel André Wilson Júnior, 276, o telefone 3541 500... 0500. 0500. Se então, não me engano. Fica aí a dica, então, para você que hoje conheceu o doutor Fabrício, o cardiologista mais novo aqui da cidade. Fabrício, muito obrigado pelo bate-papo. Quero que você volte uma outra ocasião assim para a gente trocar mais algumas informações. Com certeza, aqui. Eu que agradeço o espaço e a oportunidade. Assim como a sua esposa também, que já esteve aqui, reprisamos o programa dela, inclusive, a doutora Rafaela, excelente geriatra e atualmente a única aqui na nossa cidade, né? É verdade. Se você gostou do programa, quer ouvir de novo? Sexta-feira, às 18h15, nós teremos a reprise. Só não vale você ligar, você sabe que a reprise, né, é só mesmo a reprise. Nós vamos ficando por aqui, agradecendo mais uma vez o doutor Fabrício, e até quarta-feira que vem, às 19h45, 15 para as 8, um novo programa Saúde na TV, um programa feito para o seu bem-estar e qualidade de vida. Um abraço a todos, uma boa noite e fiquem com Deus.